Então, bom dia. Estamos aqui para apresentar o trabalho de reengenharia e engenharia reversa. Eu sou o André Henrique Ludwig. Daí também temos aí o nosso amigo Vitor. Opa, bom dia. Então aqui a gente vai falar sobre um pouquinho, né, de engenharia reversa, engenharia, da disciplina de manutenção de software, do curso de engenharia de software da UDESC Alto Vale. Então aqui alguns conceitos breves, né, gerais. A engenharia reversa é uma atividade que trabalha com um produto existente, né, um software, alguma peça, placa de computador, e ela tenta entender como esse produto funciona, o que ele faz, né, e como ele se comporta diante de todas as circunstâncias possíveis. Então é um processo de desconstrução e análise, né, de algum programa executável para entender o seu funcionamento, lógica, arquitetura ou componentes, sem ter acesso prévio ao código-fonte original. Quando a gente faz, né, a gente faz quando a gente quer trocar, né, modificar alguma peça, ou no caso um software por outro. Então, com as mesmas características, ou entender como, né, esta funciona e não temos acesso à sua documentação, por exemplo. Então, é meio que uma troca aí, mas que garante a mesma funcionalidade. Então, por que a engenharia reversa na informática, né? Então, existem sistemas com problemas, né? Sistemas muito velhos, aí com mais de 15 a 20 anos, pouca documentação, e quando tem está desatualizada, descreve o estado anterior e não a configuração atual, muitas das vezes. Ninguém mais explica, né, muitas das decisões que foram tomadas, né, muitas vezes o pessoal foi embora da empresa, não participa mais no sistema. A implementação, né, métodos ali chamados estranhos, né, ou sem nenhum método, sem nenhuma arquitetura de software, não tem qualidade também. Muitos programadores, né, eles implementaram pequenas partes do sistema, cada um usava seus métodos e estilos de programação, então é muita mistura. E o sistema, né, em linguagens aí mais antigas, né, com exemplos de COBOL, Fortran, etc. Então, para que existem poucas ferramentas. Então, a engenharia reversa, ela vem para esses sistemas evoluírem, né? Então, como a gente tem novos computadores, né, mais rápidos, né, ninguém mantém mais os velhos, então é a necessidade de fazer engenharia reversa. Também, né, novos softwares, novas bibliotecas, as novas linguagens, para ser adaptado às novas regras, né, as leis gerais aí de proteção de dados, que são mais recentes também, novas funcionalidades, né, que outras empresas utilizam e que o nosso software ele pode contribuir para isso e para corrigir, né, possíveis bugs aí, por exemplo, o bug do ano 2000. Então, aqui na computação a gente tem alguns casos, né, por exemplo, do IBM PC compatível, que a IBM, né, ela liberou ali a sua patente para que outras empresas fizessem, né, esse projeto. Temos o caso do Samba, né, que permite que sistemas que não utilizam Microsoft Windows, né, eles possam compartilhar arquivos com sistemas que estão utilizando. Temos o caso do Wine, que o Victor vai comentar em breve. Também temos o OpenOffice, né, que é um open source, né, código aberto aí do pacote da Microsoft Office para rodar em outras plataformas, né, como macOS e Linux. Então, aqui alguns conceitos de reengenharia, né? Então, aqui mais voltado aqui na engenharia de software, né? A gente tem esse gráfico também que mostra como que é a transição, né? Então, a reengenharia ela vai além, né? Ela analisa o projeto, cria uma representação do mesmo e através dessa representação monta uma nova estrutura conforme exatamente a primeira, mas que não seja meramente uma cópia, né? Então, esse aqui é o conceito de reengenharia. Enquanto a engenharia reversa consiste em apenas avaliar o sistema ou a ferramenta para criar uma representação. No caso, a gente já tem um sistema e ela vai ali, né, projeto e análise. Ela vai no caminho contrário, né, do que foi, como seria uma engenharia direta, né, no que direito, que é no caso uma análise, um projeto e implementação. Então aqui mais algumas definições, né? Aqui no caso a definição mais aceita aí. A engenharia reversa de software, né, consiste em analisar um determinado sistema para criar representações do próprio em um nível mais alto de abstração. Ou também, né, voltar atrás no ciclo de desenvolvimento no software. Existem aí na prática, dois caminhos, né? No primeiro caso, o código-fonte já está disponível.
mas, né, talvez documentação escassa e aí tem que ser fazer umas descobertas sobre isso. E o segundo caso, que é o que mais acontece, que o código fonte do software não está disponível, então todos os esforços são para descobrir uma possível fonte desse código para o software, né? E isso aí é considerado como engenharia reversa. Então aqui algumas técnicas, né? Sem o código fonte, tem uma análise do fluxo de dados, né? Através de analisadores de bus e pacote de sniffers, que eles revelam aí o tráfego dos dados, né? Escondidos. Desassemblar, que é a obtenção de uma linguagem de máquina diretamente do programa e funciona, né, em qualquer programa de computador. E a decompilação, né, que é a decompilação, né, para tentar recriar o código-fonte em uma nova linguagem de alto nível, tendo apenas o código de máquina. Aí, com o código-fonte, então a gente tem o código, né, análise estática, então arquivos, rotinas, tipos, variáveis, rotinas AB, BA, ferramentas parser, né? Então isso, mas para isso é necessário conhecer essa linguagem de programação usada. O trace de execução é uma análise dinâmica, então é a execução do programa, monitoramento de variáveis e a própria debugger, né? Então chamada de funções, etc. Dados, né? Análise do banco de dados, né? Existe uma engenharia reversa de dados, né? Própria para banco de dados. Também temos a documentação, né? Visualização de relatórios, comentários no código, diagramas de análise ou projeto, e também outras fontes de informação. Agora, então, a gente passa para o estudo de caso do Wine. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Wine, que é uma camada de compatibilidade do Windows com os sistemas de Unix, né? E ele também é conhecido como Wine is not an emulator, né? Então, por quê? Né? Ele não emula a CPU nem o hardware, ele é uma camada de compatibilidade, né? Então, são conceitos diferentes aí, né? Que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas que diferencia de ter um emulador, né? Que a gente, por exemplo, a gente pode por exemplo, usar uma máquina virtual ou um emulador de videogame aí, né, que roda nos computadores em uma arquitetura diferente, mas o Wine é um pouquinho diferente disso, né, ele tem essa camada de compatibilidade que é como se estivesse rodando os programas Windows nativamente no seu sistema operacional, como um Linux ou um Mac. Então ele reimplementa a Windows API, né, que antigamente é o Win16 e hoje é o Win32, né? Então até se vocês estiverem aí no seu Windows, podem olhar lá é, na pasta Windows, tem uma pasta dentro da pasta Windows que é a Win32, né? Então essa API Windows aí tá lá dentro, né? Então, reimplementar essa Win32 em sistemas POSIX, traduzindo chamadas em tempo de C, com essa licença LGPL 2.1+, e ela é desde Ô Vitor, deu uma 1993. travadinha aqui, eu acho. Cortou o teu Ah, áudio. Se tu puder só retomar ali no deduz o comportamento da API. claro. Então, ela deduz o comportamento da API sem acesso ao código-fonte da Microsoft. No caso, é, né, código-fonte fechado do Windows, né? Então, como é que é reimplementado isso, né? Ele deduz o comportamento da API, né? Sem o acesso ao código-fonte. Ele é escrito em C, né, nessa licença LGPL 2.1+, e ele é desde 1993, né? Então, temos aí já 33 anos, né? Então, mas a release mais recente é essa de janeiro de 2026, que é a 11.0. Aí, passando para o próximo slide. Então, falar um pouquinho sobre o histórico, né, sobre a origem lá em 93, 94. Então, ele foi iniciado por Bob Amstad e Eric Youngdale para rodar aplicações Windows no Linux. Né, o Wine originou-se de discussões na Usenet, né, um grupo CompOS Linux em 93, em junho de 93, novamente. Então, basicamente está fazendo aniversário agora de 33 anos. E o MVP, né, a primeira entrega que eles fizeram, né, foi um loader capaz de carregar e executar os binários Windows de 16 bits, né, que era o Windows 3.
a série 3.0, enfim. E desde 94, né, um ano depois, esse jovem ali do lado, o Alexandre Juliard, ele é o mantenedor, né, lidera o projeto desde lá, né? Então, é uma das lideranças aí mais longevas aí da época do software, talvez aí competindo talvez com o Linus Torvalds do próprio Linux. Então, para a próximo slide, então, fala um pouquinho mais da evolução, né? Desde 94 até os dias de hoje, né? Então, o que eles se ocuparam de lá para cá? Então, foi a migração das aplicações 16 bits para 32 e depois para 64 bits, né? Os computadores hoje, em grande maioria, assim, dos computadores pessoais são de padrão 64 bits, então teve que fazer essa migração. A versão 1.0 foi lançada só em 2008, né? Então, de 93 até 2008, ali passaram 15 anos. Então, para lançar o que eles consideravam uma versão estável foi um bom tempo ainda. As releases de desenvolvimento, né? Então, quando tem algumas atualizações, são de 2 em 2 semanas. Teve ports para FreeBSD, para Mac e para Android, em formato experimental, Android, se eu não estou enganado. E a reimplementação, né, como eu comentei antes, né, de uma API desse tamanho, da Win32, que ela está em constante movimento e crescimento, né, junto com, digamos assim, você tá perseguindo um alvo em movimento, no caso, né, ele demanda esse esforço de décadas, até mesmo porque a evolução do Win32, né. Então, ali também um comentário, né, como essa aplicação crossover aí para o Mac, ele utiliza por baixo dos panos o Wine, né? Então, o Wine não é só, digamos, só uma biblioteca, digamos assim, por baixo dos panos, ou uma coisa um pouco mais simples, né? Não, ele também ele consegue, ajuda várias aplicações aí, implementações, digamos, mais comerciais a serem desenvolvidas, né? Como o crossover para o Mac, o Proton, que é desenvolvido junto com a própria Valve, né? Ali tem até o Steam também junto. Então, a Valve, né? Ela um tempo atrás começou a desenvolver, a migrar, pensar assim a questão de que a gente chama de vendor locked, né? Que é quando você depende de um só fornecedor, de um só parceiro para sua solução, né? E a Valve estava observando isso, que ela era muito dependente da Microsoft e do Windows. Então por isso ela começou a desenvolver o Proton, que também é, por cima dessa camada de compatibilidade do Wine, ainda tem mais algumas coisas que garantem com que os jogos lá da Steam, da Valve, sejam, de todos os jogos lá dentro da Steam, sejam compatíveis com o Linux, por exemplo, né? Esse crossover também, inclusive, é uma coisa que eu queria comentar, o Alexandre Juliard, né, que é o líder aí do desenvolvimento do Wine, ele também, como o Wine, ele é, ele é open source, mas como é que por 33 anos, aí 32 anos, o Alexandre Juliard tá à frente disso, né? Isso é um trabalho que demanda tempo, demanda esforço, então a empresa que dona do crossover, né, que é a Codeweavers, ela emprega o Juliard e mais outros desenvolvedores aí do Wine para também manter o Wine, né, por baixo do crossover. Então digamos, é um ecossistema muito grande, né, que depende do Wine. Então, para o próximo slide, responder por que reimplementar, né, o Windows, ou a API do Windows, e não emular, né? Primeiro, né, foi inspirado em dois produtos da Sun, né, que foi o Wabi, que funcionava no Solaris, então que você conseguia rodar coisas do Windows 3.1 no Solaris, né, o sistema operacional da Sun Microsystems, né? E também a Public Windows Initiative, né, que era uma tentativa de implementar
API Windows em domínio público, que foi rejeitada em 96 por causa de pressão da Microsoft. Então, o, aí está a grande resposta por que reimplementar, né, e não emular, né, porque é código fechado, tem leis aí que protegem a propriedade intelectual da Microsoft, né, então você não pode emular aquilo lá sem problemas legais, né? Então, reimplementar foi a solução. E também emular o hardware ou o CPU seria lento, né? Então, implementar a API, ela roda o código nativo sem perda significante do desempenho. Então, para o próximo slide. Os desafios da engenharia reversa, né, na implementação. Então, é um trabalho demorado, difícil, né, e tinha muita documentação incompleta e incorreta da Win32, da API, né, alguns comportamentos não documentados ou até aplicações que dependiam dos bugs, né, que estavam existindo lá no Win32. Então, você tinha que garantir que até mesmo essas aplicações Windows aí que dependiam de bugs, elas iam funcionar sem talvez implementar esse bug, no caso, né? Também o método usado foi observar a entrada e saída, né, e os comportamentos das DLLs, né, que são as bibliotecas lá do Windows, e depois recriar, né, em formato caixa preta. Então, né, a gente obviamente não tinha acesso ao código-fonte da Microsoft, do Windows, então teve que fazer isso observando a entrada e saída e o comportamento. E os componentes-chave, né, então são o Wine Server e essas DLLs built-in, né, que seriam essas bibliotecas. Também não dá para simplesmente pegar as bibliotecas lá, que são os arquivos DLL, né, que você pode encontrar no seu sistema Windows. Então eles também tinham que fazer bibliotecas embutidas, digamos assim, né, implementadas também do zero, né. Então, o próximo. Finalmente, né, então a questão jurídica, né, também, que, como eu comentei, foi feito em formato clean room, né, então teve também que separar quem analisa o comportamento de quem escreve, né, isso para evitar contaminação de código proprietário. Então, é uma prática muito... Às vezes você também tem o acesso você tem acesso ao código-fonte, mas no caso aqui não é o caso, mas também você pode utilizar ele desse jeito, né? Que você observa o comportamento, né? Daquele sistema, ou até mesmo você consegue observar o código, mas você não, ou quem está escrevendo o código de fato não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Ele tem só acesso aos requisitos, à descrição do sistema e coisas desse tipo, né? Isso evita, como eu comentei, a contaminação por código proprietário, né? Também a licença, né, originalmente, que era do estilo BSD, foi para LGPL no fim de 99, 2000, para evitar com que tenha qualquer tentativa de ser utilizada ela comercialmente, digamos assim, sequestrada para ser usada para fins comerciais, né? Como eu comentei, a Codeweavers tem um crossover, que utiliza comercialmente, né, o Wine, só que o Wine em específico ele não é a parte comercial, né, só as coisas a mais que o Codeweavers implementa no crossover. E também a WineLib ela permite compilar o código-fonte Windows, né, com a aplicação Unix, né, e não só rodar os binários, né. Então você também pode, por exemplo, se você tem ali mesmo o código-fonte de um outro programa que você quer compilar você quer compilar o código em, em modo Windows, né, que seja compatível com máquinas Windows de fato, você consegue fazer isso diretamente da aplicação Unix, né, não só executar esses binários já prontos, né. Então, finalmente, né? Então, só para concluir aqui, a gente vai falar um pouco sobre mais um pouco dos aspectos legais, que é a questão de como é que funciona
ao redor do mundo, né, e aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, né, tem a Digital Millennium Copyright Act, também conhecida como DMCA, que é a proteção dos direitos autorais na informática e restrições em relação à engenharia reversa, né? Então, só é permitido para fins de analisar compatibilidade e outro software ou hardware. Na União Europeia tem o EU Copyright Directive de 2001, também semelhante aos Estados Unidos. Tem a Lei Suíça de Concorrência Desleal de 86, que exige que os competidores realizem investimento em engenharia reversa mesmo quando a tecnologia não seja secreta. Então aí até uma lei interessante, né? No Japão, a lei japonesa de concorrência desleal de 93 proíbe a imitação servil, mesmo no caso de produtos não patenteados nem protegidos por direitos autorais. Então aí também um pouco talvez mais restrito quanto a isso, né? Quanto à propriedade intelectual. E no Brasil, né, aqui a gente não tem uma lei específica sobre a engenharia reversa, mas a gente tem dois casos, né, duas maneiras aí de prosseguir quanto a isso, né? Caso ela não ter como objetivo a pirataria ou a infração de algum direito autoral, não é considerado crime. E caso contrário, a lei de software e de direitos autorais, não específica, né, para o software, protege os autores da propriedade intelectual, né? E, bom, seria isso. Aqui a gente tem as nossas referências aí no último slide. A André quer comentar mais alguma coisa sobre? Não, não, esses materiais aí que a gente usou, né, estão disponíveis, né? A gente usou essas referências mesmo. A reengenharia ou a engenharia reversa, né? É uma área bem interessante aí da engenharia de software e, né, nos ajuda a entender ou compreender sistemas, né, que às vezes tem alguma coisa ali meio escondida ou a gente quer entender como de fato aquele sistema funciona, né? Isso, inclusive, né, como o André também tinha comentado, tem vários motivos aí, né, para utilizar e não só talvez o que a gente demonstrou aqui, né, do Wine, mas outros também, né, como, por exemplo, às vezes o código está ali, a gente pode implementar o próprio código, no caso, né, da própria Isso. empresa, por exemplo. Então, são algumas outras ocasiões aqui, mas a gente trouxe esse caso bem clássico aí do Wine para demonstrar como é que foi feito. Então é isso aí. Agradecemos a compreensão de todos. E fica aí o nosso contato, né? O e-mail aí, caso alguém tenha alguma dúvida. Valeu! Valeu.